A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Rafael Rossi e eu estou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Campo de Campinas, no setor Parque Alvorada. Esse é o podcast Vida Cristã, que tem como propósito dialogar temas importantes para a nossa caminhada aqui na Terra até a volta de Jesus. Neste segundo episódio, nós vamos falar sobre confissão de pecados. Veja que perguntas interessantes eu recebi. Se uma pessoa comete pecado, independentemente de qual seja, mas se arrepende, confessa ao Senhor e pede perdão, ela continua em comunhão com Deus? Ela pode participar normalmente da ceia e das atividades da igreja? Ou precisa se afastar por um tempo? E é necessário confessar o pecado ao pastor sempre que pecarmos, ou basta confessar a Deus? Bom, para respondermos a tais perguntas, vamos recorrer ao texto áureo bíblico a respeito de confissão de pecados. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo de número 9, que na Nova Almeida Atualizada diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bom, primeira coisa, o pecado é uma possibilidade mesmo para nós que já aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quem não se lembra do ato de Cristo lavando os pés dos discípulos, justamente a fim de evidenciar que nós podemos sim sujar os nossos pés com a poeira do pecado, em que pese já tenhamos sido lavados por inteiro quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas veja, se o pecado é uma possibilidade, mas ofende à santidade de Deus, toda vez que pecamos, nós, salvos, nós nos sentimos certamente incomodados, para dizer o mínimo, com esse pecado. E então surge a necessidade de confessarmos tais pecados para que possamos ser perdoados. Confessar significa trazer à luz, pegar algo que estava escondido e trazer à tona. Mas dentro do conceito de confessar está inserido também, umbilicalmente ali relacionado, o arrependimento. Eu vou confessar em razão do arrependimento, que me é possível pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e não pelos meus próprios méritos, e não porque eu sou bom, e não porque a minha natureza é boa. Certo? Então, partimos daí. Trazemos à luz esse pecado para deixá-lo, para abandoná-lo, para não praticá-lo novamente. E o texto é claro: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Quem perdoa os nossos pecados é Deus. Não é o pastor, não é a igreja, não é o ministério local. Deus é quem perdoa os seus pecados. E você precisa sempre confessá-los a Deus. A Deus, em primeiro lugar, você precisa confessar os seus pecados a Deus. Mas Tiago, ele abre a perspectiva a respeito desse assunto, lá no capítulo 5, versículo 16, e eu vou ler para você também. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Veja, se o pecado que nós cometemos, ele atinge o nosso irmão, ele atinge o nosso próximo, aí, além de confessarmos a Deus, que é condição sine qua non para sermos perdoados, certamente precisaremos confessar também ao nosso irmão que foi ofendido pela nossa conduta. Confessar
um ao outro. Mas esse um ao outro pode também abranger outra pessoa que não seja a pessoa do ofendido. Eu quero permanecer aqui um pouquinho na pessoa do ofendido e trazer também um outro texto bíblico muito importante a esse respeito, que é Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17. Mateus aqui trazendo as palavras do próprio Jesus Cristo, dizendo: se o seu irmão pecar contra você, veja bem, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, o pecado contra o meu irmão, ele é possível. E quando eu o ofendo, eu preciso pedir perdão também a meu irmão. E a situação oposta, se o meu irmão me procurar e me repreender porque pequei contra ele, que é o que está exposto aqui no texto, eu também devo reconhecer o meu pecado, confessar, pedir perdão, para que eu seja prontamente perdoado pelo meu irmão. E aí nós sabemos bem que perdoar o nosso irmão é um dever, Então, nesta senda, eu já começo aqui a poder responder algumas perguntas. Se uma pessoa comete pecado, independente de qual seja, se arrepende, confessa ao Senhor, pede perdão, ela continua em comunhão com Deus? Sim, porque Deus o perdoou. Ela não vai entrar naquela situação de apostasia, de separação, de negação, de renúncia, de afastamento definitivo com Deus. Ela pode participar normalmente da ceia e das atividades da igreja ou precisa se afastar por um tempo? Olha, ela precisa confessar o seu pecado e manter-se em comunhão com Deus, e assim poderá participar da ceia do Senhor e das atividades da igreja. Mas tem um perigo aqui, um cuidado, um alerta a fazer. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. A depender do que foi praticado, do que for feito, você vai precisar confessar ao seu irmão, se essa conduta ofende a ele, ou se a tua conduta tomou uma notoriedade a ponto de atingir toda a congregação, confesse uns aos outros, e aí uns aos outros englobando a igreja, englobando a congregação. E pode ser, não por penitência, não para purgar o seu pecado, mas pode ser que seja necessário você se afastar por um tempo das atividades que você estava desempenhando. Repito, não para que o seu pecado seja perdoado, é Deus quem perdoa, mas para quê? Para que você seja devidamente tratado, para que você se fortaleça, para que você esteja em condições morais e espirituais de voltar a exercer essa função, de voltar a exercer esse cargo. Então, cada situação é uma situação. Última pergunta: e é necessário confessar o pecado ao pastor sempre que pecarmos, ou basta confessar a Deus? Confessar a Deus é sempre que pecarmos, isso não tem dúvida. E confessar ao pastor? Veja, meu irmão, essa é uma pergunta interessante, porque se nós observarmos as Sagradas Escrituras, não terá nenhum texto tratando explicitamente da questão confesse o seu pecado ao seu pastor. Tem texto determinando que você confesse a Deus, que você confesse uns aos outros. Tem texto, como o texto de Mateus capítulo 18, que abrange inclusive a possibilidade da igreja participar do tratamento do pecado, mas não tem um texto explícito determinando que você confesse ao seu pastor. E aí cria-se no imaginário popular, muito aquela questão: se for um pecado de natureza sexual, se for um pecado mais grave, essa distinção de pecado, pecadinho, pecadão, ela é bastante problemática, sabemos disso, não existe tal questão, mas nós temos essa questão no imaginário de que aí precisaria ser confessado ao pastor. Nada disso. O que nós precisamos levar em consideração aqui é o seguinte: o pastor é alguém que zela pela sua alma, é alguém que te ama, é alguém que quer ver você exercendo a tua comunhão com Deus e com a igreja na máxima potencialidade.
É alguém que quer o seu bem, que quer te ver de pé, curado e sarado, livre de toda condenação, pecado e injustiça. Então, por mais que seja um pecado que não ofenda teu irmão, ou por mais que seja um pecado que não vá ofender toda a congregação de maneira direta, talvez seja interessante você procurar o seu pastor e confessar a ele, para que ele possa não te perdoar, não, é Deus quem perdoa, mas para que ele possa te ajudar, te aconselhar, te direcionar, orar com você, orar por você, e você se permitir assim ser pastoreado. Nós precisamos nos permitir sermos pastoreados, né? E faz parte de se permitir ser pastoreado expor as nossas dificuldades, as nossas mazelas, para que o nosso pastor possa nos ajudar. Muitas situações de pecados reiterados na vida de determinados cristãos poderia ter a ajuda do pastor dele. Mas como ele se reprime, seja por vergonha, seja, por qualquer motivo que seja, por motivo de ser exposto, ele acaba abrindo mão de uma ajuda que poderia ser fundamental para ele conseguir superar essa dificuldade, tá bom? Então, meu querido irmão e minha querida irmã, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse, arrependa-se, deixe esses pecados, procure ajuda do teu pastor ou de alguém que tenha maturidade espiritual para poder te ajudar. Mas eu encerro dizendo, aplicando de maneira bem prática essa questão para a nossa vida cristã. Não criemos pecados de estimação. Nós precisamos quebrantar o nosso coração. Deus não rejeita um coração quebrantado, nos escreveu o salmista. Deus não vai rejeitar o teu coração quebrantado, tá certo? Então eu espero que tenha contribuído de alguma maneira. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe, inscreva-se, ative o sino aí que está disponível para você continuar recebendo notificações a respeito dos nossos conteúdos. E que Deus abençoe a sua vida. Temos vídeos como esse, lembrando, toda segunda e quarta-feira. Um grande abraço.